Centelhas divinas, abençoadas, aqui estamos novamente com mais um dia, com mais uma noite de diálogo, de conversa, de troca de informações, de consciências que eu trago para vocês, da minha centelha para a centelha de vocês, isso mesmo. E eu convido você para pegar o teu chimarrão. E eu vim aqui dar uma conversar um pouco com você. E hoje a nossa conversa então vai ser sobre os sonhos. Isso mesmo, os sonhos que nós temos. Exatamente isso. O que você faz? Até vou perguntar para você. Eu antigamente, quando eu não sabia de nada dessas coisas assim, então, quando não estava desperta na minha consciência, o que eu fazia logo após que eu tinha um sonho, eu lembrava desse sonho então e eu ia pesquisar no Google. Exatamente isso que eu fazia. Não sei vocês, né? O que vocês fazem? Vocês procuram interpretar os sonhos que vocês têm, procuram saber o que esse sonho quer dizer para vocês, o que ele está transmitindo, né? Porque é, na verdade, como se fosse algo que a gente precisa decifrar para entender as nossas questões internas, os nossos processos, para que a gente consiga transcender, né, algumas coisas e transmutar algumas coisas que ainda precisam ser modificadas dentro de nós, para que a mudança aconteça de fato de dentro para fora. Por isso que eu pergunto para você e já pega o teu chimarrão, né? Pega a tua pipoca e vem assistir esse vídeo aqui que tá muito bom, muito legal, né? Numa conversa descontraída, nós podemos sim conversar de assuntos mais profundos, sim, né? Levando para, digamos assim, para um lado mais descontraído, não levar e também não levar na brincadeira, né? Mas sim para que seja leve, tranquilo, mais amoroso, tá bom? Da minha centelha para vocês. Então toma aí o teu chimarrão e bora para a consciência. Vou deixar aqui, ó, o meu mate aparecendo para vocês olhar como tá bonito, olha só. E o arquétipo que nós temos aqui é o arquétipo que está escrito fé. É isso mesmo. Então a consciência que eu venho, que eu quero compartilhar com vocês é falando de mim, então, do meu sonho que eu tive essa noite e até o que eu lembro, tá? O pouco que eu lembro dele eu quero compartilhar um pouco com vocês. Ultimamente, tá? E foi sempre assim na minha vida. A gente sabe que a gente tem sonhos, então, que, por exemplo, vem sim do nosso inconsciente, que quer dizer o quê? Que o nosso inconsciente está passando informações para nós do que está acontecendo internamente e do que nós podemos fazer para nos ajudarmos a melhorar o nosso interno, né? A melhorar o nosso emocional, o nosso espiritual, o nosso mental, porque tudo que vem daqui é uma informação que você precisa acessar e que muitas vezes nos sonhos estão sendo limpas, transmutadas e você não está entendendo, ou que está transmitindo uma informação para você tomar uma ação e começar a trabalhar nessa alquimia, nessa transformação, nessa transmutação do que precisa ser limpo na tua vida, tá? Então, em relação ao sonho que me veio assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muitos sonhos, tá? E sempre me lembro. Daí por isso que eu pergunto para você, você é uma pessoa que consegue lembrar dos sonhos que você tem ou quase na maioria das vezes você pode ter e você nunca lembra? Porque tem essas pessoas, né? Que logo ao acordar elas já lembram dos sonhos que elas tiveram e vão pesquisar o que significa e, né, e vão querer decodificar, transmutar isso aí para entender o que está acontecendo. E aí, parou aqui, só um minutinho. E aí, o que acontece? Por exemplo, quando nós sonhamos com água,
a água tem um significado muito importante, né? A água, ela mexe com as nossas emoções, com o emocional. De acordo com a tonalidade da água que você sonha, ela tá te enviando uma informação, lembra? Porque tudo é energia e informação. Então, o teu sonho tem muita informação daquilo que está sendo limpo, transmutado, daquilo que está sendo vivido aqui dentro, e muitas vezes você não consegue externalizar fora, você não consegue, por exemplo, demonstrar isso e não consegue perceber o teu redor, né? E aí, a água, a gente sabe que, por exemplo, no meu exemplo, tá? No meu exemplo, então, eu já sonhei e nunca tinha sonhado na vida, tá? Há poucos dias atrás, com a cor de água, gente, verde. Ela era dessa cor aqui, ó, da cor da caneta. Sabe o que é isso? A cor da água era assim. Eu não sei, não era bem assim esse tom, mas era um tom mais verde ainda, sabe? Um tom verde escuro, assim. Mas não tanto, mas era tipo assim. E já sonhei também, como que eu vou mostrar pra vocês a tonalidade. Pera aí. Vou mostrar isso aqui, ó. Tá vendo esse óleo, essa essência aqui? O tom de água, ele é marrom aqui, tá? Vamos supor que é marrom aqui. O tom de água que eu já sonhei foi marrom, muitas vezes. E o que que isso simboliza? Para mim, no que eu acredito, a água, ela também é um indicativo de como estão as tuas emoções. Então, se você sonhou na noite passada com água azul, com águas claras, é sinal de que o teu emocional está bom. Para mim, tá? Conforme as crenças que eu acredito que eu tenho. E que você tá no caminho, né? Continua trabalhando o teu emocional, continua melhorando, que tá bom assim. E quando a gente sonha com águas assim, marrom, digamos assim, ou mais escuras ainda, é um indicativo que o nosso emocional não está bom e que precisa ser trabalhadas questões internas para que você consiga mudar o teu externo, porque o teu externo jamais vai ser modificado se você não conseguir mudar o teu interno, tá? Então o emocional tem a ver com água. Se você não sabia, você está sabendo agora. Então eu já sabia e eu creio que a maioria que está aqui já sabe disso. Tá, então falando um pouquinho sobre os sonhos ruins que a gente tem, né? Às vezes a gente sonha que tem, por exemplo, monstros perseguindo nós. Muitas pessoas sonham com isso também. Ou que tem, então, essas figuras, né? Que a gente nunca viu e é estranho, né? Digamos assim. Então, para mim, o que simboliza isso? Eu, por exemplo, estou num momento da minha vida onde eu estou transmutando muitos medos, limpando, né? Me auto-aperfeiçoando nisso também. Então, isso também pode ser um indicativo de que você está enfrentando, tá? Os teus medos e limpando esses medos, tá? Porque olha só, eu não vou contar aqui em detalhes o que eu sonhei, tá? Mas eu acho que a maioria que tá aqui já teve sonhos assim, de seres perseguindo monstros, sei lá, que tinha que correr, fugir no sonho, certo? E tem aqueles sonhos também que são, digamos, não do nosso inconsciente, mas coisas em que quando estamos na quarta dimensão, né? E tem a quarta dimensão inferior, tem a quarta dimensão superior. E quando tu, digamos assim, baixa a tua frequência durante o dia e você não eleva, então o teu sono, o teu dia, até a hora de você ir dormir, é como se você tivesse que fazer um preparo para ir dormir. Assim como você tem que se preparar para ir trabalhar, você tem que se organizar para digamos, para qualquer coisa na tua vida. Para comprar alguma coisa, você tem que se organizar financeiramente. Então, para ir dormir é a mesma coisa. Precisa estar calmo, então fazer as tuas preces, pedir proteção, né? Tomar a tua água, ir ao banheiro. Tudo isso
é uma preparação de como você vai ir dormir e o que você vai encontrar do outro lado. Porque a gente sabe quem a gente é aqui, né? E quem nós somos na próxima dimensão. Né? Então a nossa conversa agora já ficou um pouquinho mais profunda, digamos assim. Entende? Então por isso que é muito importante que você estude como que é que funciona na próxima dimensão, né? Por que é importante estudar? É importante sim você saber quem você é. E quem você é depende muito do que você faz aqui, dos teus pensamentos, do que você nutre dentro do teu coração, do amor, da compaixão que você tem aí. E se você não tem isso, aí você já pode ter uma ideia de quem você é na próxima dimensão. Por exemplo, eu já ouvi falar, quem já estudou a questão espiritual mais a fundo, que nem todo mundo que é assim aqui, que tem dedos, que tem membros, que tem cabeça, digamos assim, né, braço, perna, é assim na próxima dimensão. Não é assim que funciona. Nem todo mundo que é assim aqui é lá na próxima dimensão. Então, a gente precisa cada vez mais fazer a nossa parte, fazer o bem, para que a gente não deforme, né, principalmente o nosso perispírito, tá? Porque tem muito a ver com isso também, tá bom? Então, uma outra parte que eu achei interessante, voltando para os sonhos aqui, falando sobre o meu sonho que eu tive, eu sonhei com o meu professor, tá? E no sonho, eu me lembro bem certinho, assim, quando eu acordei hoje, ele me disse bem assim pra mim, tá? Sabe o Ho Oponopono? O Ho Oponopono limpa tudo. E foi isso que eu lembrei quando eu acordei. Aí, olha só, eu tenho esse japamala aqui, que eu mesma que fiz, né? Eu tinha as pedrinhas, eu tinha um japamala desse aqui vermelho, só que ele acabou estourando, digamos assim, e aí eu resolvi, né, comprei o fiozinho, né, e resolvi fazer, ó, eu fiz um pra mim, a partir das pedras que eu já tinha, e aí eu sonhei com isso, então, ele me dizendo, ó, o Ho Oponopono limpa tudo, e aí eu me dei por conta que eu estou há 3 dias sem fazer o Ho Oponopono pra mim. E vocês já sabem que a gente pode fazer para qualquer coisa, né? O Ho Oponopono, seja para, sei lá, curas que você quer melhorar no teu emocional. Dá trabalho? Vai dar trabalho. Por exemplo, se você fizer para cada sombra interna que você tem aí, sombras internas eu digo medo, raiva, irritação, você vai ter que fazer para cada um. Eu faço o Ho Oponopono mágico, ó. Por exemplo, medo, abençoado, curado, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Essa é uma forma de você trabalhar o teu emocional, usando as 108 contas do Ho Oponopono. Mas eu te aconselho a fazer primeiro para você, né, que é as 108 repetições. Não interessa a hora do dia que você fizer, é claro, não tem problema se você fizer durante a noite, ou à tarde, ou de manhã. O importante é que você faça, porque se você não fizer, ninguém vai fazer isso por você. E você não trabalhar estas questões emocionais, não tem como melhorar o teu emocional. Uma outra coisa que eu acho interessante é que, né, muitas pessoas não se dão conta que, por exemplo, a grande maioria não tem, né? Falando um pouquinho sobre os nossos neurotransmissores, que é dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, a maioria não tem eles num ponto bom, digamos assim, para que essa pessoa tenha bem-estar, tenha disposição, tenha alegria na vida dela, para que ela consiga ter uma boa qualidade de vida aqui, né? Mas como que aí tu vai me perguntar, como que eu faço para melhorar essas questões dos neurotransmissores? Você já sabe, é fazer exercício, mas eu não gosto de fazer, faz uma caminhada então. Mas o mais importante, daí tem a questão da endorfina, né, que é o hormônio da alegria, digamos assim.
Se você ajudar as pessoas que precisam da tua ajuda, sem interesse, sem pensar, não, se eu ajudar eu vou ganhar alegria, que é endorfina, não vai funcionar. Se você for lá ajudar de todo o teu bom coração, genuinamente, vai funcionar. Qualquer coisa, recebeu, dá de volta e você vai receber do amor do Criador, a endorfina, que é a alegria, que a maioria das pessoas aí não tem, tá? Então, vocês podem ter uma ideia. Quem só, daí você vai me perguntar, então, quem só faz o bem e quem ajuda, essas pessoas, então, elas estão com os neurotransmissores num ponto maravilhoso. Elas estão com o emocional delas, com o mental, com tudo 100%, digamos assim, num ponto ótimo. Sim, a resposta é essa, sim, exatamente isso. E até podem estar sentindo uma paz, uma harmonia. Exatamente isso que elas sentem, paz. Diferente daquelas que podem fazer o bem e não estão fazendo, são pessoas boas, mas não fazem nada de bom. E quando você só recebe, não dá, não tem um fluxo de abundância aqui, né? Não tem um fluxo contínuo aqui. Eu só tô recebendo, eu só quero receber e eu não quero dar. Então não tem troca de endorfina, de serotonina, de ocitocina, porque a ocitocina é tu ter o amor pelo próximo, é tu abraçar, é tu ter afeto pelas pessoas. Não interessa se o outro não foi assim com você. O que interessa é o que você vai fazer pro outro, mesmo sem que ele mereça, mesmo sem que ele não tenha feito para você. Isso não é uma barganha, não é uma troca, né? A gente tem que fazer porque tem que ser feito por amor, por gratidão que nós temos para com Deus, para com o próximo. Se a gente não aprendeu, a gente precisa aprender isso. Então, basicamente, você vai me perguntar assim, então quem só faz maldade, só prejudica, só quer passar perna, só quer, né, dar golpe em todo mundo, como que vocês acham que os neurotransmissores desse ser está? O emocional, o mental, o perispírito, como que você acha que tá? Você acha que essa pessoa do outro lado lá, na próxima dimensão, tem dedo, tem membros, tá tudo assim? A resposta é não, não tá. Então, o preço a se pagar é muito alto por você saber que tem que fazer algo em prol de você, das pessoas, e você não faz. Quer ser alegre? Quer ter alegria? Então faz o bem, mas sem interesse. Faz o bem porque você é um instrumento do divino, do todo, que você vai, quando você desencarnar, você vai receber a recompensa. Não é aqui. Lembra que no Evangelho está escrito? Não é os ensinamentos de Jesus é vida e espírito, não é para a terra, não é aqui. Então, e quando você faz o bem, ninguém precisa saber o que você fez. Ele já sabe, o Criador. A tua centelha divina já sabe o que você fez. Porque o ego não quer ajudar, o ego não quer olhar os interesses dos outros em primeiro lugar, ele quer olhar os seus próprios. Primeiro o meu, primeiro eu. Por isso a palavra eu, né? E eu já vem do ego. Então, quem só prejudica, quem só quer passar a perna no outro, tá com o seu emocional um trapo. Essa é a palavra. Nem sei se dá pra dizer que é um trapo, tá? Sabe isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Olha, pega tudo isso aqui bagunçado assim, ó. Tá tipo assim o emocional, ó. Vamos dar um exemplo aqui? Olha. Olha isso. Tipo um novelo de linha tudo embolado, ó. Que tu não consegue desenrolar e desembolar tudo o que é ali. Toda a linha, olha só. Tá assim, ó. O emocional de quem não ajuda, de quem não quer cooperar, de quem não quer ajudar, de quem não quer melhorar, não quer mudar. É isso, tá assim? Você escolhe ficar assim? Eu não. Eu escolho melhorar cada dia mais, cada vez mais.
Então, em relação aos nossos sonhos, prestem atenção. E vão pesquisar sim, se vocês não sabem, pesquisem, tá? Sobre os sonhos de vocês. E pra mim, daí tem mais uma coisa, tá? As pessoas que eu conheço, que estão aparecendo ultimamente nos meus sonhos, elas são a representação para mim da minha centelha divina, porque a centelha divina é o todo individualizado em cada um de nós, certo? E ele se individualizou para viver e criar experiências, para ganhar então experiências, né? E aí, não sei para vocês, mas para mim me veio essa informação que cada pessoa que eu conheço, seja uma pessoa famosa, que eu sonho assim, que é bem conhecida, que é bem espiritualizada, e me fala alguma coisa e eu consigo lembrar quando eu acordo, essa pessoa é a representação da minha centelha divina falando comigo. É como se ela estivesse sim no sonho falando para mim. Ó, o Ho Oponopono limpa tudo. Então, bora fazer o Ho Oponopono. Bora se mexer. O que tu tá fazendo pela tua evolução, para melhorar o teu emocional, tá? Se você não consegue sozinho, busque ajuda. Busque ajuda. É isso. Então era essa consciência que eu queria trazer para vocês hoje. E agradeço por você estar aqui. Tô aqui com o meu chimarrão e que Deus te abençoe. Já curta, compartilha e comenta. Gratidão.